boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Meu nome, eu julgo que conheço quase toda a gente, meu nome é António Cruz, eu sou o CEO da XC Consultores. É uma empresa que se dedica fundamentalmente ao apoio à vertente da nacionalidade portuguesa e dos investimentos em Portugal. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação, primeiro do que é a empresa, o que é que nós fazemos, porque é que é importante Portugal e o que é que está a levar muitos brasileiros hoje em dia, não só a mudar para Portugal para trabalhar, mas outros a investir em Portugal. E depois vou fazer uma apresentação também pequena relativamente a dois projetos que nós temos de investimentos em Portugal para potenciais investidores, não é? E no final podemos tomar um café e aproveitar o espaço de café para fazer perguntas e respostas, que será mais fácil do que aqui, não é? Boa tarde. Bom, portanto, o que é a XC, o que é a XC Brasil ou a XC Consultores? No fundo, foi uma empresa que foi criada em 2009. Em 2017 ela foi muito vocacionada para o apoio ao investimento estrangeiro em Portugal. E o grande objetivo, efetivamente, desta empresa, eu vivi uns tempos em Maringá, fiz muito trabalho de consultadoria aqui em Maringá com empresas conhecidas, como a Nippon Flex, FA Maringá, a Ziober e outras que tais, e esta necessidade desta empresa surge porque houve alguns empresários, até bastantes, que começaram a perguntar como é que eu compro uma casa em Portugal, como é que eu faço um investimento em Portugal, não é? E não sabiam o caminho das pedras, não é? Então nós identificamos aqui uma oportunidade de negócio que era ajudar toda essa gente a fazer esses investimentos, chave na mão, tipo one-stop shop, e paralelamente também aproveitar o facto de haver uma lei de nacionalidade portuguesa e que pudesse apoiar aqueles que eram filhos ou netos de portugueses a poder ser ou poder ter nacionalidade portuguesa. Portanto, hoje a empresa tem como objetivo principal investidores no mercado externo. Portanto, nós no fundo captamos investidores no mercado externo para investir em Portugal, chave na mão. Temos clientes do Brasil, são 80%, porque não só Maringá, São Paulo, Rio, Belém do Pará, temos vários clientes, várias regiões onde nós temos algumas delegações e vamos fazendo roadshows e apresentações. E também, hoje em dia, começamos a ter clientes de Marrocos, Turquia, Estados Unidos, Singapura, China, embora sejam mais pontuais, o Brasil continua a representar 80% dos nossos clientes. As nossas competências, no fundo, é a inovação. Nós criamos um serviço inovador, ou seja, o grande objetivo era servir os clientes chave na mão, digamos, em todo aquilo que ele quer necessário, todas as etapas que ele precisa para conseguir executar o seu investimento ou a nacionalidade. Um serviço de excelência, normalmente atendemos poucos clientes por mês, mas bons, nomeadamente na área do investimento. O nosso target tem um investimento sempre superior a 200 mil euros, não é? E temos muitos clientes com investimento de 500 mil euros, chamado Golden Visa, ou a nacionalidade através do investimento. Tá bem? Um serviço muito personalizado e também com sigilo, não é? Normalmente o cliente investidor não é um cliente que queira saber que fez uma offshore lá fora, ou que quer montar uma empresa em Portugal, ou que quer investir em Portugal. Ele quer sempre manter aqui algum sigilo. Quais são os serviços que nós prestamos? Portanto, toda uma consultadoria ao investimento em Portugal. Aqui eu diria que é chave na mão, ou seja, desde o cliente tirar o CPF, que é o NIF em Portugal, portanto o CPF português, se quisermos assim dizer, abrir uma conta bancária, selecionamos os produtos que ele pretende para o investimento. Temos alguns jogadores da seleção brasileira que querem produtos com renda, não é? Não, eu quero uma coisa com renda há 10 anos, que tenha uma renda de 5, 6% ao ano. Aí nós temos esses produtos selecionados. Temos o cliente que quer comprar 2, 3 apartamentos para ter rendimento e fazê-lo o arrendamento no longo prazo. Temos clientes que é short term, ou seja, tipo um Airbnb, fletes de hotel, e portanto e há os clientes que querem lojas, né? Portanto eu costumo dizer que cada cliente tem sempre um pensamento, tem um perfil, e nós vamos procurar, digamos, o investimento à medida do cliente, né? Temos alguns fundos de investimento, nomeadamente fundos de capital de risco. Hoje estamos a promover 2 fundos, um ligado à área da energia e outro ligado ao turismo de luxo. Portanto, são fundos que acreditamos e que é gerido por gente capaz e que também permite o Golden Visa dos seus clientes. Desenvolvemos alguns projetos pequenos de construção. Nós não somos uma construtora, mas temos
chegamos a um ponto que começamos a vender muito que era dos outros, e então começamos também a fazer alguma construção pequena para promover e para colocar no mercado. Temos imobiliário diverso. Bom, qualquer pessoa vai à internet e vê lá listas de imóveis perfeitamente disponíveis. O que nós fazemos muito aqui é uma mediação entre a imobiliária e o cliente, ou seja, vamos ver, avaliamos, vemos se o preço é justo, se o preço não é justo, como é que pode negociar, que alternativas possa haver, e também, digamos, a gestão pós-venda, né? Portanto, o cliente, depois damos uma continuidade no apoio em Portugal na sua gestão pós-venda. Outra área de atividade que temos é o chamado implementação de negócios em Portugal. Bom, Portugal continua a ser a porta da Europa em termos de investimento para quem quer empreender, se quisermos assim dizer. Recentemente tivemos o caso aqui de uma empresa que julgo que quase todos passamos por lá, que é a Nippon Flex, que abriu a fábrica em Portugal, né? E portanto foi expandir os seus negócios para a Europa. E o que eu costumo dizer, Portugal é a porta da Europa, né? Portanto é toda uma porta para um universo de 400 milhões de habitantes ou de consumidores com um PIB muito elevado, né? E portanto essa é a grande vantagem das empresas brasileiras irem para Portugal. Tivemos já algumas empresas de tecnologia que foram forçadas, entre aspas, a montar negócios em Portugal para ir atrás de clientes multinacionais que abriram na Europa e que eles teriam que prestar todo um serviço também tecnológico aos seus clientes. Assessoria mais do ponto de vista jurídico, através dos advogados que nós temos parcerias. Bom, um é o Golden Visa, que eu vou depois falar um pouquinho o que é. No fundo é o passaporte europeu ou português através do investimento, chamado o NIF ou CPE, fabrico contas bancárias, toda uma due diligence, digamos, fiscal e jurídica para os investimentos que são efetuados também, para dar uma segurança jurídica, a nacionalidade portuguesa e uma assessoria fiscal. Aliás, depois a Economics vai falar um pouquinho do que é as novas leis no Brasil e as questões tributárias relativamente a Portugal. Nós temos aqui uma grande vantagem sempre quando damos esta assessoria, como temos negócios no Brasil e negócios em Portugal, facilita, digamos, estas questões de o que é que são os impostos de um lado, o que é que são os impostos do outro e como é que as operações devem ser montadas para minimizar o impacto fiscal. Portanto, no fundo, esta é a nossa boutique do investidor, o One Stop Shop. Continuamos como uma empresa de consultadoria de gestão industrial para prestar todo um serviço de assessoria de gestão e de produtividade, um clube de investidores para apoiar os investidores que queiram efetivamente desenvolver projetos connosco na área da construção, tendo rentabilidades ligeiramente maiores, um apoio a atletas de alta competição em termos de investimentos e a parte das nacionalidades Golden Visa. E recentemente criamos também uma empresa, um negócio novo, ligada à mobilidade elétrica, que já está a funcionar em Portugal e que em janeiro vamos trazer para o Brasil, já com algumas representações em Maringá, Belém do Pará, não é tudo Pará, mas Belo Horizonte e também Espírito Santo. Bom, aqui temos alguns indicadores. Primeiro, Portugal é um país relativamente pequeno, para termos uma ideia, para quem não conhece, Portugal tem 280 km por 600 km de comprimento, portanto é um país pequeno, são 10 milhões de habitantes, dá para comparar um pouco a população portuguesa com a população brasileira, e hoje dos 10 milhões de habitantes, 5% devem ser brasileiros que vivem em Portugal. Portanto, estima-se que hoje o número de brasileiros em Portugal, eu julgo que é a maior comunidade brasileira fora do país e com certeza, ou certeza que é a maior comunidade de imigrantes em Portugal são brasileiros, que se estima já na casa dos quase 5%. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, ou 210, e a União Europeia 450 milhões. Portanto, a grande oportunidade em termos de negócio para quem quer ir para Portugal é efetivamente o mercado europeu, não é? E porquê que as pessoas querem também investir em Portugal? O brasileiro sempre teve aqui uma grande apetência a não deixar os ovos todos dentro do Brasil, não é? Portanto, eu diria que há aqui uma preocupação grande de quem tem algum capital e quem tem algum património, não deixar o património todo dentro do país, e a grande alternativa que tinha até há uns anos esta parte era muito os Estados Unidos, como continua a ser, é o grande competidor de Portugal em termos de investimento, é os Estados Unidos. Portugal começou a ser, digamos, uma grande vantagem e uma grande alternativa aos Estados Unidos. Portanto, hoje em dia divide muito cliente, pensa nos Estados Unidos, mas também põe na balança Portugal.
Portanto, começa a ponderar se vai investir num lado ou vai investir do outro. A grande vantagem em Portugal é que tem uma moeda forte, que é o euro, o dólar também é, obviamente, mas não temos imposto sucessório. Portanto, digamos que a montagem de um investimento em Portugal e de uma empresa em Portugal é muito mais simples que nos Estados Unidos do ponto de vista fiscal e do ponto de vista tributário. Esta é a grande vantagem que Portugal oferece. Para além de permitir que as pessoas viajem pela Europa com uma base logística para quem quer ficar em Portugal ou ter o seu investimento em Portugal. Nós temos a Europa, toda a Europa tem uma média de idades muito elevada, 43 anos, Portugal 46, contra 34, portanto a Europa é uma população envelhecida e as cidades portuguesas onde a demografia aumentou é as cidades onde tem mais brasileiros, que foi Braga e Cascais. Portanto, onde houve um crescimento demográfico dentro dessas cidades. Né? Porque a motivação do investimento em Portugal, primeiro, como eu já falei, é a porta da Europa, portanto, ou seja, Porto, Lisboa tem ligações internacionais para toda a Europa com voos diretos, temos 50 e tal voos da TAP por semana entre Porto, Lisboa e São Paulo, Rio e outras capitais de Portugal. A taxa de juro é extremamente atrativa, quem faz um empréstimo ou um financiamento paga 4 a 6% ao ano, isto porque a Euribor está em cima, porque há 2 anos esta parte, quando eu dizia aqui a alguém do Brasil que para investir numa casa ou numa loja ou num empreendimento em Portugal não mandasse dinheiro e pedisse dinheiro emprestado, as pessoas não acreditavam que iam pagar uma taxa de 1% ao ano, 2% ao ano. Né? Quando aqui no Brasil se pagava quase 1% ao mês. Né? Portanto, esta é a grande vantagem, fazer uma alavancagem financeira, porque o juro, o custo do dinheiro era quase zero e agora, fruto da inflação e da guerra e tudo tem acontecido, está na casa dos 4 a 6% ao ano. O sistema fiscal é muito simples, né? Portanto, ou seja, só uma grande vantagem que a gente tem é que não complica o sistema fiscal. Sei que temos muitos impostos, muitas taxas, mas comparado com o Brasil é a coisa mais simples. Portanto, todas as empresas em Portugal utilizam 95% de um sistema que é o imposto sobre o lucro, não há cá simples, lucro presumido, lucro não sei o quê, não sei o que mais, fica meio baralhado, depois se é no Paraná é uma coisa, se é em São Paulo é outra, vai para o Espírito Santo, depois tem substituições tributárias e a malta fica confusa só para entender, e essa que alguém entenda alguma vez, não é? E, portanto, em Portugal é muito simples, tem imposto sobre o lucro, ou seja, tem custos, tem despesas a pôr ao lucro, paga 20% de imposto sobre o lucro nas empresas. Na pessoa física tem o chamado imposto sobre rendimento, aí é bem pior que o Brasil, que o teto máximo do Brasil é 28%, em Portugal pode chegar aos 50% em função dos rendimentos que as pessoas tiverem. Portanto, e o Brasil também tem aqui uma grande vantagem relativamente a Portugal do ponto de vista fiscal, que é permitir que a distribuição de dividendos não seja tributado na pessoa física. Em Portugal e na maior parte dos países da Europa, a distribuição de dividendos é tributada na pessoa física em 28%. Portanto, quase todos os empresários têm uma holding e toda a distribuição de dividendos nunca vai para a pessoa física, vai para a holding acima, para evitar, digamos, esta duplicidade de impostos, ou os impostos e os reinvestimentos são feitos por uma holding ou por uma patrimonial e não pessoal ou societária. Mas é um sistema simples, tem o ICMS, tem o IVA e não há cá muitos mais impostos, digamos, diretos ou indiretos. Há facilidade da língua, portanto, ou seja, falamos um bocadinho a mesma língua, estamos numa economia europeia, ou seja, quando dizem, Portugal o governo é mais de esquerda, é mais de direita, corre risco A, corre risco B, eu diria que há uma coisa muito simples, é que nós temos uma bitola que se chama União Europeia, temos uma régua à direita e uma régua à esquerda, e portanto o governo pode ser mais direita ou esquerda, dar mais apoios sociais, liberalizar mais a economia, mas a bitola está ali e não podemos sair da bitola. Se saímos da bitola, alguém nos puxa as orelhas e nos obriga a ir para dentro daquilo que é chamada bitola europeia. Um ponto muito importante que eu chamo aqui, normalmente quem quer investir no exterior tem a ver com o facto que é a diversificação do risco. Ou seja, não ter todo o património num só país e ter esse património em mais que um país, e Portugal permite a segurança de poder ter esse património
com um risco baixo face ao risco que possa ser Brasil. Porque é que eu digo que o risco Brasil é maior? Por uma razão muito simples, não é? Se nós temos aqui, sem fazer nada, taxas de 1% ao mês só aplicando no CDI ou no CDB, não é? Em Portugal não consegue, tem 3%, 4% ao ano. Não é? Portanto, ou seja, quando a taxa é elevada, o risco é maior e há a desvalorização patrimonial que também estará, obviamente, associada com a flutuação ou a instabilidade cambial do real face ao dólar e face ao euro. Qualidade de vida e segurança, ou seja, há muitos aposentados que vão para Portugal por uma questão dos custos de saúde. Os custos de saúde são quase zero, não é? Ou seja, nós temos uma saúde pública que é quase gratuita e um seguro de saúde em Portugal, para ter uma ideia, eu para 4 pessoas lá em minha casa, pago, salvo erro, são 60 ou 70 euros por mês de seguro, não é? E para 4 pessoas para ter uma segurança privada. A educação também é gratuita, claro que tem colégios privados, tem colégios internacionais, tem para todos os bolsos, mas só para, eu costumo dar este exemplo muito simples. A minha filha faz medicina numa das melhores universidades estatais de medicina em Portugal. Julgo que são 4 ou 5 universidades de medicina estatais, e pago 60 euros por mês de propina, que não tem a ver com propina brasileira. Propina é taxa, mensalidade da universidade. Portanto, eu pago 60 euros por mês da universidade, 300 reais, se quisermos assim falar, ou 350 reais da Universidade de Medicina. E, portanto, a educação é gratuita e a saúde é boa, não é? Ou seja, nós recorremos ao privado na saúde por uma questão de ser mais rápido, não é? Porque se alguma coisa corre mal e estamos muito preocupados, os próprios privados mandam para o público, não é? Portanto, ou seja, costumo dar aqui um exemplo, que o nosso presidente, quando teve que fazer uma cirurgia delicada, foi no público, e se o Bolsonaro estivesse em Portugal e tivesse, infelizmente, levou a facada, que não desejo nada disso a ninguém, ele teria sido tratado num hospital público e não num hospital privado. Portanto, isso é normalmente a regra, portanto, é sinal que temos um bom sistema de saúde. Não estou dizendo mal do privado, pelo contrário, tem bom sistema, mas normalmente o sistema de saúde público é bom. As rentabilidades andam entre os 4% a 6% ao ano, portanto, estas são as médias das rentabilidades do imobiliário. E educação e saúde eu já falei. Portanto, estes são os motivos que levam as pessoas a investir em Portugal, ou a mudar para Portugal, ou a querer trabalhar para Portugal, ou efetivamente a ter parte dos seus investimentos. Como é que eu posso residir em Portugal? Temos aqui três faixas, se quisermos assim dizer. Bom, eu posso ser português e ter a nacionalidade portuguesa, e portanto é algo que eu passo de geração em geração e estou relativamente tranquilo, e isto permite morar em Portugal como em qualquer país da Europa, porque eu sou europeu. Portanto, tão simples quanto isto, não é? Depois tenho a autorização de residência para o investimento, que é o chamado Golden Visa, que se resume basicamente a isto. Eu faço um investimento em Portugal que está padronizado, e com esse investimento eu ganho uma autorização de residência para mim e para a família, e ao fim de 5 anos eu ganho a nacionalidade portuguesa. O que é que acontece? Muita gente aqui no Brasil opta por esta via, por uma questão de que, no fundo, o que é que eles a maior parte dos meus clientes, se quisermos aqui desta faixa do Golden Visa, eles não foram morar para Portugal, não vão morar para Portugal, eles estão a comprar um backup, um passaporte europeu para o futuro, para os filhos, se for necessário, e portanto, no fundo, diversificam o seu investimento, colocam dinheiro na Europa, em Portugal, e com esse investimento ganham o passaporte europeu. Digamos que é a cereja no topo do bolo, se quisermos assim falar. E depois, obviamente, há outros vistos de autorização de residências, em termos para quem vai trabalhar, ou para quem é aposentado, ou para quem vai empreender, tem outros vistos de autorização de residência em Portugal. O Golden Visa é o visto que pode ser obtido com um investimento de 500 mil euros. Hoje está muito padronizado aos fundos de capital de risco, é algo que demora normalmente 5 anos, ou melhor 6, porque o primeiro ano é o ano que o Estado português demora a fazer a análise e a aprovação, efetivamente, de todo o processo. Portanto, ele tem aqui várias etapas: contratar serviços, obter o CPF, abre conta no banco, transfere o dinheiro do Brasil para Portugal.
Isto é sempre uma pergunta que me fazem: se transferir dinheiro do Brasil para Portugal é muito simples. Eu costumo dizer, haja dinheiro, porque não é nada complicado. O banco de câmbio faz essa transferência em 24 horas. Abre uma conta no banco de câmbio no Brasil, ou no vosso banco aqui. Obviamente esse dinheiro tem que estar devidamente legalizado e registado no imposto de renda. Eles pedem o imposto de renda, abre uma conta em Portugal e transfere o dinheiro em 24 horas, 48 horas tem dinheiro na vossa conta em Portugal, não paga imposto a não ser o IOF, que é 1%, não estou enganado. Casos que pode ser 0,38 e outros casos que é 1%, depende como é que justificam a transferência desse valor. Não paga também imposto em Portugal na entrada do dinheiro, portanto é algo que também pode ficar perfeitamente desmistificado, tá? Depois, a partir daí, efetua o investimento, paga o investimento, submete o processo Golden Visa. Normalmente, passado um ano, há uma pré-aprovação do nosso Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, agenda uma entrevista, as pessoas têm que ir lá com a família fazer o digital, recebe o cartãozinho de autorização de residência, tem uma primeira renovação passado 2 anos, há uma segunda renovação passados mais 2 anos e a partir daqui, ao fim do 5º ano, entra com o pedido de nacionalidade portuguesa para o investidor e para a sua família. As renovações, para que sejam concedidas, têm que manter o investimento inicial e passar uma semana por ano em Portugal. Tá? E pouco mais do que isto é o que é necessário. Portanto, é um sistema relativamente simples. Hoje Portugal deve ter tido mais de 150 mil Golden Visa efetuados desde que ele foi criado. A lei foi mudada constantemente. A última alteração da lei proibiu definitivamente o investimento imobiliário em Golden Visa, mas para há 4, 5 anos quem comprasse uma casa de 350 ou 500 mil euros, consoante as regiões, poderia ter o Golden Visa ou este estatuto, não é? A nacionalidade portuguesa, que é um processo que eu costumo dizer que o Brasil deve ter mais ou menos 40 milhões ou mais de pessoas que são descendentes de portugueses, ou o avô ou o bisavô nasceu em Portugal e veio para cá. O primeiro grande centro de portugueses no Brasil, descendentes de portugueses, foi São Paulo, portanto é onde há mais. A seguir é Belém do Pará, muita gente não sabe disso, mas Belém do Pará tem uma colónia portuguesa muito grande também. A terceira é o Rio de Janeiro. Aliás, vinha com uma senhora no avião que dizia que 50% do Rio deve ser português, isso mais ou menos, né? Portanto, o terceiro é o Rio de Janeiro e depois não sei, mas Maringá também deve estar no top 10, de certeza absoluta, de descendentes de portugueses. Entre japoneses e portugueses, Maringá bate um pouco esse recorde. Portanto, a nacionalidade é o vínculo jurídico que liga uma pessoa a um Estado. Portanto, e o que Portugal diz, de uma forma muito simples, é que nós podemos ser portugueses desde que sejamos filhos ou netos de um português. Tá? É tão simples quanto isto. Ou seja, está aqui esta senhora, deve ser mais nova, por exemplo, se tiver uma avó que seja neta de um português, se a sua avó estiver viva, a sua avó pode pedir a nacionalidade portuguesa como neto. Tá? E a partir do momento que a avó tem a nacionalidade portuguesa, pode passar a nacionalidade portuguesa aos pais, os pais aos filhos, os filhos aos cônjuges e por aí vai e não para. Portanto, é um elo que não para. E porquê é que nós devemos pedir a nacionalidade portuguesa? Porque é assim, primeiro porque permite, digamos, que as pessoas se... Está aqui um português também, acabou de chegar, pedido de nacionalidade portuguesa. Ou seja, se eu não pedir a minha nacionalidade portuguesa, eu posso correr o risco, sendo avô, sendo neto, tá? De quebrar o elo de ligação e hipotecar a nacionalidade portuguesa a toda a gente da minha família. Portanto, esse é um ponto extremamente importante. Portanto, muitas vezes, o meu pai é velhinho, não vai precisar disso para nada, tá bem, mas se ele não tirar, depois mais ninguém consegue tirar. Se ele tirar, continua a ir por aí abaixo e não para. Portanto, este é um aspecto extremamente importante. Depois, permite que os filhos possam ir estudar na Europa de uma forma muito mais simples do que ter um visto de estudante. Isto é importante porquê? Porque se eu for português e for para uma universidade portuguesa fazer pública, fazer medicina, pago 60 euros por mês. Mas se eu for brasileiro, vou pagar 4 ou 5 vezes mais. Comparado com o Brasil, pode ser de graça, mas é 4, 5 vezes mais. Para terem uma ideia, quando a Inglaterra pertencia
à União Europeia, o meu filho fez lá o curso e pagava, como português, 9.000 euros de propina anual. Propina no bom sentido, mais uma vez. Não é? Um não residente na Europa, seja brasileiro, seja chinês ou indiano, pagava 20.000 euros por ano. Portanto, a diferença era significativa. Mas o meu filho conseguiu pedir ao governo inglês financiamento e eu acabei por não pagar 10% desse valor por ano, sensivelmente, com o resto agora há de pagar ele quando começar a trabalhar. E sem juros. Portanto, isto porquê? Porque é europeu. Portanto, no fundo, o facto de permitir que os nossos filhos possam vir ser portugueses pode-lhes permitir amanhã estudar na Europa, fazer um mestrado, fazer uma pós-graduação de uma forma muito mais simples e muito mais económica. Tá? Além de permitir a circulação pela União Europeia, também é um aspecto extremamente importante, poder estudar na União Europeia sem qualquer tipo de preocupação de vistos e, portanto, há uma grande facilidade e além do mais, Portugal e o passaporte português é considerado um dos 5 passaportes mais valiosos do mundo para entrar em qualquer país, o que também é uma vantagem competitiva muito grande. Eu tinha aqui uma lã de peixe que depois vou passar. Relativamente a esta questão, deixem-me só ver aqui. A grande vantagem de poderem fazer a nacionalidade portuguesa connosco é também, por um lado, ter advogados portugueses que vão tratar o processo em Portugal. Portanto, é uma forma extremamente importante. Portanto, o processo é feita uma coleta aqui no Brasil da documentação, com toda a assessoria dada por eles e levada para Portugal para entrar nos organismos oficiais em Portugal que são capacitados. Todo o processo é feito via Portugal com apoio aqui no Brasil. Toda uma assessoria personalizada e o pagamento também facilitado. Como nós temos a empresa aqui no Brasil, o pagamento é facilitado, quer das taxas, quer dos honorários, com boletos, digamos, aqui em reais no Brasil, o que evita aos clientes estarem a mandar dinheiro para Portugal e ter preocupações com o câmbio. E como eu já falei também, filho, neto ou cônjuge pode ser português, portanto, digamos que pessoas que estejam casadas há 3 anos podem ter nacionalidade portuguesa se estiverem casadas com português e também seja filho ou seja neto. Outro ponto importante da nacionalidade portuguesa, além de estudar e poder estudar e morar na Europa, é um legado para os filhos e que não para o L, isto é extremamente importante, ou seja, continuar a poder passar isso para os meus filhos. Nós temos casos, já vai quase na 4ª, 5ª geração a passarem as nacionalidades das famílias. Garantir mais oportunidades no futuro em termos de trabalho, portanto, ou seja, se eu tiver que contratar alguém numa empresa europeia com o mesmo currículo, que tenha um passaporte europeu ou que tenha um passaporte brasileiro, qualquer empresário vai tentar contratar aquele que tem passaporte europeu por uma questão de facilidade de visto e facilidade de trabalho no próprio país, tendo menos burocracia. Isenção para obter visto americano, além de outros países, portanto, o europeu ou o português, neste momento já consegue tirar o EB2 dos Estados Unidos de uma forma muito mais facilitada, porque Portugal passou a ser amigo ou está na lista dos países amigos dos americanos, ter acesso à saúde da União Europeia e, portanto, poder estar a viajar por tempo indeterminado por toda a Europa. Estas são as grandes vantagens, se quisermos, porque é que nós devemos ter ou optar pela nacionalidade portuguesa quando tal for possível. Sobre os investimentos em Portugal, eu vou passar aqui também de uma forma, é este aqui ou não? Aqui alguns processos, alguns produtos de investimento e por fim o lançamento de um prédio que estamos a construir no Porto, de apartamentos turísticos com uma rentabilidade de aproximadamente 6% ao ano. O Fundo Portugal 88 é um fundo ligado ao turismo, com uma rentabilidade na casa dos 5, 6% ao ano e que é um fundo que está padronizado
para ter o Golden Visa para investidores, ou seja, quem não consegue ter a nacionalidade por ser filho ou neto ou cônjuge, opta este caminho, faz um investimento e tem a nacionalidade portuguesa. Depois temos um apartamento renovado em Lisboa também com uma rentabilidade de 5% ao ano e este empreendimento que lançamos agora. O Fundo Portugal 88 é um fundo que está muito, eu vou passar aqui alguns. Primeiro é um fundo de baixo risco, que é muito importante, é um fundo cujo risco é baixo. O fundo não recorre a empréstimos bancários para fazer alavancagem e tem, digamos, um foco muito objetivo, que é comprar moradias de luxo para magnatas que queiram passar férias de luxo em Portugal com a família, aluga essas moradias de luxo no chamado Airbnb ou short term, só compra moradias de luxo em que sejam oportunidades de negócio e depois vende-as no fim do fundo, permitindo uma valorização dessas mesmas moradias. Hoje temos devemos ter perto já 10 moradias neste fundo, né? O objetivo em 2023 era chegar às 10 moradias, já temos 9, espalhadas por vários pontos do país, e o objetivo é chegar em 2024 às 15, digamos, moradias. Portanto, o fundo, qualquer fundo de capital de risco para Golden Visa, e como qualquer fundo, tem, digamos, um grande desafio, que é levantar voo, não é? Como o avião, se não der gás não levanta voo. Portanto, aquilo tem que ter gasolina e o piloto tem que pôr aquilo no máximo para fazer o take-off. O fundo é a mesma coisa, portanto, este fundo já fez o take-off, ele já está a planar, portanto tem uma grande vantagem. Portanto, ele já não precisa daquele esforço inicial para a gente saber, bem, pá, já vai meter dinheiro no fundo, se isto não cobrir os custos fixos, vamos perder dinheiro. Não, ele já planou, portanto já está a planar, tudo que venha a mais vai ser lucro, portanto, porque os custos fixos já estão pagos e já está garantido aos investidores os 5% se tudo correr dentro da normalidade. Esta é uma casa em Belém, em Lisboa, com 3 dormitórios. Eu por acaso já passei lá uma semana, porque houve aqui um investidor de Maringá que não foi naquele ano passar lá férias, e eu fiquei com a semana de férias dele para trabalhar em Lisboa e fiquei nesta casa. E para termos uma ideia, esta casa foi comprada por 900 mil euros, se não estou enganado, e a última oferta que houve foi 1,5 milhão de euros. Portanto, só aqui já valorizou perto de 50% o valor da casa. Esta é outra no Algarve, num campo de golfe em Lagos, perto da praia, e portanto ela foi comprada, também foi uma excelente oportunidade de negócio, foi reformada com alguns retoques por dentro e hoje já tivemos clientes que também já usufruíram de férias nesta casa. A grande vantagem deste fundo é que permite ao investidor pode passar 2 semanas por ano, não na época alta, porque julho, agosto e setembro é onde o fundo vai arrecadar o grande dinheiro do Airbnb, mas pode passar no restante do ano 15 dias com a família de férias, digamos, nas casas do fundo. Uma semana em cada casa, se assim pretender. E, portanto, esta é no Algarve, no sul de Portugal. Esta é no Porto, é uma casa em frente para o Rio Douro, também, uma casa com 3 dormitórios. Portanto, todas as casas que o fundo adquire normalmente são casas muito ali na faixa de 1 milhão de euros, certo? Portanto, ou seja, e porquê? E oportunidades de negócio, porque o mercado de luxo é um mercado que está sempre a crescer. Eu nunca vi a Louis Vuitton falir, nem a Gucci, nem a Zenha, nem nada, não é? Os outros, sabe Deus às vezes, mas essas marcas, mesmo na pandemia, cresciam as vendas e aumentavam as vendas. O luxo é sempre luxo e o resto é conversa. Tem sempre uma grande tendência para crescer. E, portanto, comprar bem neste mercado digamos, assegurar um rendimento futuro quando for vendido. Ainda por cima, porque Portugal é um país muito procurado por gente de muito dinheiro dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil para irem para lá morar e irem para lá viver. Portanto, digamos, o luxo continua a ser apetecível. Esta é em Sintra, também. Outra casa que, entretanto, foi comprada no Algarve. Eu conheço 3 destas casas, a do Porto, a de Belém e a de Lisboa, e uma do Algarve. Esta foi em Óbidos, que é uma casa de 4 suítes, que é de um arquiteto muito famoso em Portugal, que é o Souto Moura. Portanto, que fez, digamos, o desenho desta casa, e é num condomínio fechado, ali na região de Óbidos, muito perto de Leiria. Tá?
Esta é uma na Comporta, que a Comporta é a nova Coqueluche de Portugal, é onde o Labotin e outros famosos começaram a comprar casas e a investir lá. E também o fundo comprou lá uma casa na Comporta, com 3 suítes e uma casa na Ilha da Madeira. Portanto, no fundo, o Cascais também, o grande objetivo do fundo é dar uma rentabilidade aos seus investidores de 5%, tendo em conta a exploração no Airbnb e a valorização das casas, e portanto hoje, como já está em take-off, já consegue entregar isso aos seus investidores. Este é um apartamento que foi renovado em Lisboa e que também é da nossa propriedade e que estamos a vendê-lo com uma renda de aproximadamente 5% ao ano. Ou seja, tenho um contrato de arrendamento de 7 anos, eu depois posso passar um vídeo do apartamento no final e portanto, já tenho uma renda de 1.400 euros por mês, se não estou enganado, e portanto o investidor que queira comprar o apartamento começa a receber no mês seguinte 1.400 euros aqui na conta todos os meses. Tá? Portanto, há uma yield de aproximadamente 5%. Ou, se quiser ter uma base logística em Lisboa, ele está completamente novo, 100% renovado, portanto sem qualquer tipo de, até máquina de lavar roupa tem, e 100% decorado em termos também de cozinha. A cozinha está 100% equipada já. Há ar-condicionado, stores elétricos, tem tudo. Afinal isto passou, cara. Eu pensei que isto não ia passar. Não dá para ver o vídeo. A ver se o vídeo funciona. Maior o terraço que o apartamento. O terraço tem 100 metros quadrados, o apartamento tem 50. Bom, e por fim, temos o lançamento deste projeto, que é um projeto que está para começar a construção agora em janeiro de 2024, nós chamamos o Aires Ornelas 141 e que estamos aqui a divulgar no Brasil para investidores. Este projeto é um chamado apart-hotel, portanto flats, apartamentos, para investidores. O grande objetivo é investidores, podem passar até 3 meses por ano em Portugal, portanto, no seu apartamento, e o resto do tempo podem alugar, podem não, obrigatoriamente estará alugado um operador turístico. Não é? Qual foi o grande objetivo do lançamento e porquê que nós optamos por apartamentos turísticos? Hoje Portugal, através de uma lei recente que saiu, há um grande combate ao alojamento local, ao chamado aos apartamentos que estejam locados ou disponibilizados no Airbnb. O governo não deixa, digamos, emitir novas licenças de alojamento local de apartamentos portanto, aquelas que existem, há uns incentivos fiscais para as pessoas tirarem do Airbnb e puserem no arrendamento de média ou longa duração. E, portanto, fruto disto, a forma que nós conseguimos que este prédio pudesse ser alocado
no short term ou no Airbnb foi, digamos, mudar de habitação para turismo. Dizemos, não, isto é um prédio turístico, são 10 apartamentos turísticos e, como tal, qualquer operador pode operar no Airbnb. Portanto, esta foi a forma que se ultrapassou. Portanto, este é o empreendimento. Em Portugal não há cá muitos arranha-céus nem nada, ele tem 4 andares. Está situado na cidade do Porto. Não sei se aqui há muita gente que conhece o Porto ou não, mas ele está perto do centro da cidade, está muito bem localizado em termos de metrô e tudo mais. O Porto, assim como Portugal, o turismo tem vindo a aumentar gradualmente, já ultrapassou os números de pré-pandemia, e portanto sabemos que hoje o turismo é crescente em Portugal. E mais, já é um turismo do ano todo, não é um turismo focalizado no verão, né? É um turismo que outubro, novembro, nós passeamos no centro da cidade, nos pontos turísticos, e vemos gente, italianos, e o que é bom, porque normalmente quando vai o italiano vai todo mundo. É um fenómeno interessante. Portanto, vemos espanhóis, italianos, chineses, japoneses, brasileiros, portanto, e em várias cidades portuguesas, Lisboa, Porto, Coimbra, Guimarães, Amarante e por aí fora. Portanto, começamos a ver que há um número constante e um aumento de turismo em Portugal. O Porto não deixa de ser exceção, embora há uma grande diferença, se quisermos, entre Porto e Lisboa. Porto é muito mais industrial que Lisboa. A indústria toda está ali à volta dos 40, 50 km do Porto, está 80% da indústria nacional. Tá? Sim, força. Porque a licença desta construção foi pedida para turismo, para apartamentos turistas, de apartamentos turísticos, tá? Ou seja, a licença não é habitação. Portanto, ele ao nascer como apartamento de turismo, todos os apartamentos são para fins turísticos. Sendo para fins turísticos, tem que ter um operador turístico único de todos os apartamentos, e esse operador turístico explora os apartamentos no Airbnb, no Booking, onde quer que seja, não é? E dá uma rentabilidade dessa exploração aos investidores, que está na casa dos 70% do apuramento. Tá? Não se aplica a nova legislação. Portanto, a localização está na cidade do Porto, e como podem ver, ele está muito bem localizado, tem 2 metrôs muito perto, ou 3 metrôs muito perto, estamos a falar aproximadamente 5 minutos a pé, e está a 15 minutos a pé do centro da cidade, da Baixa do Porto, ou do centro da cidade, ou do centro de turismo. Pronto, estes são os apartamentos. Só vou passar aqui um pouco. Não tem 10 vagas de garagem, ele tem 5 vagas de garagem, tá? Houve aqui uma alteração que nós fizemos ao projeto. Outro aspecto muito importante, os apartamentos turísticos são vendidos 100% equipados, ou seja, você nem roupa de cama tem que comprar, tá? Portanto, já vai ter louça, sofá, cadeira, senão cada um fazia a sua decoração. Não, ele é vendido. Os apartamentos em Portugal normalmente já são vendidos prontos, é com piso, com chuveiro, com armário de cozinha, com frigorífico, com máquina de lavar. Portanto, isso é comum, né? Não é comum é ter mobília, né? E estes já todos têm mobília. Portanto, tem mesa de sala, cadeiras, sofá, televisão, e portanto, digamos, é quase como eu entrar num hotel, se quisermos assim falar. Aqui alguns exemplos da decoração de alguns apartamentos. Eu vou passando à frente porque são imagens 3D, tanto aqui do quarto, banheiro, portanto, ele é plenamente equipado. Pronto, isto são as tipologias, né? Nós temos uma tipologia no piso, agora perdi-me, no piso 0, não, piso -1,
que é um apartamento agora perdi-me. Tá, ou seja, este é um apartamento no piso -1, não é o piso 0, peço desculpa, que é um apartamento que tem aqui uma sacada e um terraço, mas esta não é, eu acho que passei errado aqui esta apresentação. Eu depois mando para todas as plantas. Ele tem, a única diferença é que ele tem aqui uma piscina comum ao condomínio, tá? E tem 2 apartamentos no piso -1 com acesso direto à piscina do condomínio, e depois tem 5 vagas de estacionamento para os 10 apartamentos. Eles começam em estúdios chamados T0s em Portugal, tem apartamentos de 1 dormitório, apartamentos de 2 dormitórios, tá? E tem uma penthouse em cima, entre os 50 metros quadrados e os 100 metros quadrados de apartamento. Isto são as várias tipologias, as várias plantas, tá? Estes são 2 dormitórios. Este é outro também de estúdio, de outro 2 dormitórios, estúdio, e aqui, digamos, os vários apartamentos com as áreas, os valores de venda, o valor anual estimado de rentabilidade do apartamento, o valor líquido para o investidor, descontando já todos os custos, e a rentabilidade mais ou menos estimada, que está na casa entre 6,5% a 7% ao ano. Estas rentabilidades são conservadoras. Porquê é que eu digo que são conservadoras? Por uma razão muito simples, porque estas rentabilidades, normalmente, quando nós não entramos em linha de conta, com o facto dos apartamentos poderem aumentar de ticket médio por noite, tendo em conta o aumento da procura de turismo e a diminuição da oferta de apartamentos de alojamento local que podem sair para a longa duração. Portanto, ou seja, o ticket médio tende a aumentar neste tipo de apartamentos. E o início da obra está previsto para janeiro de 2024, terminar em junho de 2025 e começar a operar no verão de 2025, e os pagamentos são, digamos, 20% de entrada e depois 20% de 3 em 3 meses. Tá? Vou só mostrar aqui. Que é que eu queria mostrar, ou seja, ele vai ter uma piscina do condomínio, onde a planta não estava atualizada, onde os 2 apartamentos aqui no -1 com saída, com uma sacada aqui e uma piscina, saída direta para o jardim e para a piscina, e também vai ter no final uma cobertura, que houve uma alteração no projeto, e portanto vai ter no final uma cobertura com 2 suítes, uma sacada a norte e uma sacada a sul, portanto virada para o rio, tá? Portanto, no fundo, o que nós pretendemos trazer hoje aqui foi um pouco estes temas, que é, por um lado, o apoio aos investidores brasileiros que queiram investir em Portugal e queiram fazer os seus investimentos, seja para diversificar património e ter renda fora do Brasil e uma renda em euros, seja para ir ter como uma base logística, como o Fernando, que passeia pela Europa e fica lá na casa dele quando lhe apetece, seja para, digamos, mandar mais tarde filhos estudarem, ou seja, temos aqui uma assessoria a esses clientes. Este projeto é um projeto tipicamente para investidores que queiram passar 1 mês, 2 meses, 15 dias por ano em Portugal e fora esse período possam, digamos, ter uma renda do investimento que têm feito no exterior. Por outro lado, quem quiser a nacionalidade portuguesa pelo investimento pode fazê-lo via Golden Visa. Aí é todo um processo muito mais demorado, tem que investir €500 mil. Com esse investimento de €500 mil vai ganhar o passaporte europeu. Nós temos já vários clientes aqui em Maringá que o fizeram, e pode investi-lo através de um fundo de capital de risco, de baixo risco,
e que já está, digamos, em pleno voo e que é garantida a distribuição aos investidores do montante que faz esse investimento. Ou pode ter a nacionalidade portuguesa, porque é filho ou neto de português, e a partir daí a lei permite, e é um processo mais simples, que nós também damos toda uma assessoria, como o caso ali do Fernando, o Mário Ferraz também, salvo erro, fomos nós que fizemos, e digamos aqui mais gente aqui de Maringá que temos esse apoio.